Ok. Bom saber, bom saber. Deus seja louvado. Irmãos, vamos abrir lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. E nós vamos meditar em dois versos, que é o verso 20 e o verso 21. Tá? Filipenses 3, os versos 20 e 21. Só lembrando os irmãos que após a gente vai ter um cafezinho, tá? Um cafezinho com um pãozinho. Vocês estão todos convocados a chegar lá para uma conversa boa e um tempo de comunhão. Vamos então ler esses dois versículos, Filipenses 3, verso 20 e verso 21. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. São esses dois versículos que eles estão dentro de um contexto de espiritualidade, maturidade cristã. Então, se você nota o verso 16, ele nos chama, prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Vamos caminhar, vamos avançar em maturidade espiritual. O verso 17, ele chama para sermos imitadores deles, dos apóstolos, dos cristãos, e ter atenção também no exemplo, como eles andam, como eles vivem. E isso ele faz uma diferença, porque vai ter também alguns líderes, terá também alguns pregadores que eles, na verdade, não são pregadores de Cristo. Ele chama aqui de inimigos da cruz. Homens que parecem estarem pregando um Salvador, estarem pregando Cristo, mas, na verdade, ele fala, olha, esses daí não são de Cristo. E ele faz uma descrição no verso 19, dizendo que o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus dele é o estômago e a glória deles baseia-se no que é vergonhoso, porque a preocupação e a ocupação deles só é em coisas terrenas. E aqui então nós temos algo para meditar a respeito da nossa pátria, a respeito daquilo que nos dá esperança. Pense assim: se você tivesse que indicar uma pessoa, um local para morar, sei lá, pela experiência que você já teve desse local, ou de você talvez ter uma reportagem, ter uma pesquisa sobre aquela localidade, talvez você teria uma cidade, um estado que funcione bem, até mesmo um país. Você vai dar os seus motivos, as suas razões aí, as suas pesquisas, de que aquele local é um local bom para se viver, um local bom para morar, e aí você pode dar exageros, de que aquele local ele pode se aproximar da perfeição. É quase um céu, porque as coisas funcionam de uma forma maravilhosa. E aqui no verso 20, Paulo, na verdade, ele não está apenas nos falando de um local que ele aponta apenas como pesquisa, mas ele fala de um local onde a nossa concentração deve ser central, um local que a gente não pode perder de vista, mesmo estando ainda nesse mundo. Então note que ele nos chama a aguardar o libertador. E aí ele conecta aqui duas concentrações,
A primeira concentração é com respeito aos céus, manter uma lealdade aos céus ou à nossa pátria, e isso tem relação direta com a nossa posição. Tá? Eu quero que os irmãos pensem principalmente no aspecto em que a gente está vivendo, né, nesse momento. A gente está escolhendo um presidente, está escolhendo alguém que vai governar o nosso país, vai nos governar, né, direto ou indiretamente daqui por 4 anos, mas essa conexão maior é o que a gente deve olhar para a gente não perder as esperanças. Porque se a gente enxerga o céu como o nosso destino final, o lugar onde nós já estamos posicionados, a gente percebe que qualquer coisa que vamos viver aqui ou enfrentar não deve ser uma preocupação para nós. E aqui então nós temos, de certa forma, uma definição acerca de nós. Quando ele diz aqui que a nossa pátria está no céu, ele está relacionando a nossa identificação com essa pátria. Tá? Então ele nos dá aqui uma ideia, né, para definir quem são os crentes. E nessa definição aqui nós dizemos que os crentes são aqueles que têm a sua cidadania do céu. Então os crentes são aqueles que estão posicionados em avanço de santificação. Eles estão indo ao céu. Então eles avançam em santidade, eles crescem, eles têm uma vida piedosa por conta das suas vidas posicionadas ao céu. Então não são homens e mulheres apenas moralistas. Eles não são apenas homens e mulheres criados para um sistema. Eles são homens e mulheres que pertencem a Cristo. E aí, nesse pertencimento, os leva a uma pátria que é maior, uma pátria superior, que é o céu. Os irmãos tentem perceber mais ou menos aqui a questão. Os judaizantes, melhor dizendo, o cristianismo estava crescendo na época de Paulo, já era uma realidade, mas o judaísmo também ainda fazia uma frente com o cristianismo, os discípulos de Cristo. De certa forma, havia por parte de alguns crentes uma adaptação da lei. Então, muitos, para não serem perseguidos, eles eram tentados a voltar ao judaísmo. Então, eles tentavam manter os detalhes da lei com as suas vidas. Porém, no cristianismo, eles necessariamente, Paulo, Cristo e os apóstolos, eles não estão olhando os detalhes mínimos da lei. Eles colocam os homens para olharem as suas vidas e verem as suas posições. Então pense assim, diante do Deus Santo, como é que o homem é? Como é que ele se livra desse Deus que é santo? Dessa forma, então, os homens conseguiam enxergar as suas vidas e ver os seus estados. Então aqui, como eu disse, o verso 20, se tem uma definição daquilo que é um crente, essa definição é que o crente é alguém que tem o céu como seu reino. Tá? É alguém que é conectado com Cristo e a sua cidadania é o céu. Mas como é que pode, então, alguém ter o céu e vivendo aqui? Ou na época de Paulo, como é que poderia alguém estar em Filipos e tendo o céu como a sua cidadania? Aqui entra aquela tensão da teologia chamado o já, ainda não. O que significa isso? Nós pertencemos já a uma localidade,
mas nós ainda não estamos nessa localidade. Então, assim, a gente, quando fala de salvação, a gente diz que nós já temos a salvação. Porém, nós não usufruímos da salvação de uma forma total, porque nós precisamos estar diante do Salvador. Nós precisamos habitar no lugar que o Salvador nos prometeu. E aí nós temos que passar pela morte, que é um medo, um terror para nós, ou para muitos de nós, ou vamos passar por um milagre melhor, né, que nós não vamos sofrer, que é o arrebatamento. Se você nota no livro de Efésios, no capítulo 2, é um texto bem conhecido, Efésios 2 e o verso 4, ele coloca-nos nesse estado, né, de já estarmos pertencendo a essa localidade que Paulo fala aos Filipenses. Abre lá em Efésios 2 e o verso 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Principalmente o verso 6, né? Você percebeu aí que ele nos coloca já numa posição de pertencermos, né, a essa vitória que Cristo fez. Então ele diz que já fomos, o que Deus já nos conquistou, através de Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A conexão aqui, né, de Efésios 2 com Filipenses 3 é nos fazer olhar já como participantes, tá, desse local, ou de termos essa cidadania. Então nós pertencemos a um local, nós já somos, essa certeza, mas nós não estamos lá. Deixa eu tentar exemplificar melhor aqui no contexto dos filipenses. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Tá? Então, os moradores, eles tinham os seus direitos, os seus privilégios como cidadãos romanos. Talvez eles tinham um pouco da nossa dificuldade, talvez, de cronologia, né, para entender como é assim, né? Eu sou brasileiro, mas uma outra pátria, né? Ou eu sou de Filipos, eu sou um romano, um cidadão romano, como é que isso acontece? Vocês já ouviram na questão de processo de naturalização? Pensa assim, um país que dá possibilidade para alguém se naturalizar. Você diz, eu não quero viver mais nesse país, eu vou me embora daqui, vou tentar a minha naturalização por outro local, né? Eu vou para as Europas, né? E pega a sua mala e vai para a Europa, e lá você, de certo modo, consegue a sua naturalização, sei lá, inglesa, portuguesa, não sei qual é o seu sonho, né? Se é ser brasileiro mesmo, mas pensa assim que você alcançou uma cidadania, uma posição, e você está de uma forma legal naquele país. Tá? Você não é invasor, você não é um estranho, você tem a mesma liberdade, o mesmo privilégio que um cidadão de um país europeu, né? Ou de alguma parte aqui da América. Você é a mesma pessoa, só que você tem uma outra cidadania. Você pode entrar livremente naquele país, sair em condição, né, em contraste com outros que não têm a mesma cidadania, eles não conseguem usufruir talvez o mesmo privilégio que você.
E quando as Escrituras ela nos chama aqui a considerar a questão da pátria, uma pátria superior, uma pátria que Cristo alcançou por nós, é de um modo semelhante. Tá? Então nós temos já uma naturalização celestial. O céu já habita em nós. Porém, a gente percebe que a gente não paga para obter essa cidadania. Tá? A gente não mede esforços, não precisa assim, de uma ajuda de governos para dizer, olha, você conseguiu, então o céu é seu. Não. Isso nós conseguimos através do Senhor Jesus Cristo. Cristo sendo o nosso representante, o nosso substituto, sendo o nosso Salvador, aquele que nos faz participantes de uma natureza divina, aquele que, Colossenses 1,13 também tem a mesma conexão, né? Que nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira das trevas e nos coloca no seu reino. Então, porque Cristo ele fez isso, ele nos concede o direito da sua habitação, o direito dos céus. Então nós dizemos assim, que nessa concentração para o céu tem uma conexão aí com a nossa posição. Nós temos Cristo, e por termos Cristo nós temos o céu, e por termos Cristo nós também temos esses privilégios de ter o céu. Nessa época de Paulo, aqueles que pertenciam ao Império Romano, eles tinham o que era chamado Pax Romana. Então, eles usufruíam, seria uma espécie de liberdade, eles usufruíam os valores da cultura, eles conseguiam ter livre acesso pelo reino onde Roma tinha alcance. Então, a questão de privilégios, né, a questão da proteção pelo império, a pessoa tinha também esse privilégio. Vocês lembram, eu acho que foi na cidade de Filipos mesmo, que Paulo, ele e Silas, né, são açoitados, ele é preso, e aí depois Paulo ele vai exercer o seu direito. Né? Ele diz, olha, eu sou cidadão romano, e eu quero que o governador venha aqui e se retrate pelo que ele fez comigo. Então ele estava mostrando ali que como cidadão, eles não poderiam fazer aquilo com Paulo. As pessoas até levam um susto dizendo, mas como assim? Você é um cidadão romano? E ele vai mostrar que ele fazia parte, né, nesse aspecto físico dessa proteção de Roma. Né? Então, nessa situação, né, de usufruir da Pax Romana, uma pessoa que tinha esse direito, ela, de certo modo, era alguém próspero. Então, se era o maior império, se era o reino, né, mais avançado de primeiro mundo, alguém que tinha essa liberdade, alguém que tinha esse direito, poderia ser considerado alguém de prosperidade. Alguém que podia andar livremente, podia exercer, né, os seus direitos. Em contraste, alguém que não tinha essa relação com Roma, ele deveria viver como um agente secreto, né? Eu espero que ninguém aqui venha perguntar quem eu sou, né? Que se perguntar, eu estou numa situação difícil. E aí nós lembramos, irmãos, que nós não temos essa Pax Romana, mas como cidadãos dos céus, nós temos não direitos, mas privilégios. Pensa em privilégios importantes que recebemos através do Senhor Jesus Cristo. Como súditos do rei, ele não nos trata como meros servos, né? Deus, ele não é um patrão frio, e ele não quer que, vocês têm que, agora, que são meus escravos, bota para ralar. Não. Nós temos um privilégio que muitas vezes nós nos esquecemos dele, que é de
termos acesso ao trono do rei. O livro de Hebreus ele é bem claro, né? Hebreus 4, 16, que nos chama para nos aproximar desse reino, desse trono de graça e de misericórdia. E aí, nesse trono que nós temos acesso, nós podemos apresentar os nossos pedidos ao rei. Já imaginou? Isso nós nem conseguimos nem com o presidente do nosso bairro, nem com o subprefeito da ilha. A gente não consegue ter uma conversa com ele, né? Mesmo se a gente consegue um contato com ele, a gente vai conseguir com o assessor. E ele vai perguntar: quem é você, né? O que você quer? Eu queria falar com o subprefeito. Olha só a humilhação, né? Precisa de uma documentação melhor, né? A gente precisa saber quem é você. Eles nos tratam muitas vezes até como indigentes. Mas o grande rei, ele nos concede aqui uma aproximação do seu trono. Tá? Se aproximar do trono, numa outra linguagem, você está pronto para morrer. Então o trono era um local que dá medo. É um local onde o Todo-Poderoso está lá, e se você se aproxima, você morre. Porém, em Cristo, essa linguagem ela muda. Tá? Nós temos agora algo a ser, nem consigo expressar, mas nós temos grandes maravilhas, nós temos privilégios, e aí eu posso, não no horário marcado, mas em qualquer momento do dia, se aproximar desse rei, colocar os meus pedidos diante do rei. Isso deve nos fazer agradecer. Isso deve nos fazer a estar mais firmes e contentes, a exercer, mais esperança, a ter mais fé por esse Deus. E algo mais importante, irmãos, esse rei, ele tem interesse pelos nossos pedidos. Ele tem interesse pela nossa aproximação. Em comparação, um homem terreno, um governador terreno, ele não quer saber do nosso interesse. Talvez nessa época ele quer o seu interesse. Pega lá seu familiar, eu estou aqui, viu? Não, o rei, de uma forma maravilhosa e até extraordinária, ele dá atenção para os seus filhos. Em Mateus 6,8, sobre oração, a passagem diz que o vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes. Que maravilha! Que coisa mais confortante. Eu vou fazer um pedido, mas ele já sabe exatamente, antes de eu abrir a boca, o que eu preciso. Esse é o modo como esse Deus, ele nos coloca nessa aproximação, nos coloca a olhar essa pátria. E aí a nossa reflexão aqui, irmãos, é que o rei que nos dá acesso, o rei que tem um povo e que convive com esse povo, os privilégios que temos com ele, é o que nos faz enfrentar qualquer luta, qualquer prova e qualquer situação que vamos viver daqui em diante. Porque a nossa esperança está nesse rei que nos concede também o seu reino. Note o que ele também diz no final do verso 20, Nós aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então ele coloca agora aqui a nossa concentração no rei, não apenas no lugar, não apenas no céu, no seu reino, mas nesse aí que tem o controle
e o domínio também para fazer essas mudanças. Então, é semelhante assim: se eu pertenço a um rei e a um reino, eu vivo em prol desse reino. Um reino que agora é diferente, um reino que agora eu coloco uma lealdade, uma devoção de uma forma correta. Se você nota o verso 19, ele está lembrando aqui sobre os falsos mestres, dizendo que o fim deles era a perdição, a cobiça deles era sempre aquilo que os seus sentimentos, né, que o ventre direcionava eles fazer, as suas paixões eram que governavam as suas vidas. Então a lealdade deles, né, a fidelidade deles, a devoção deles era o seu próprio Deus, a sua própria pessoa, o seu ego. E aí nós temos aqui uma resposta a dar. Porque o nosso Deus também pode ser o nosso próprio ego, a nossa própria satisfação, a nossa própria vida. O que mais me domina, em quem eu tenho paz, ou mais eu tenho paz, em quem eu mais tenho satisfação. É talvez esse um direcionamento para eu identificar o meu Deus. Mateus 6 também, Mateus 6, 21, a afirmação do Senhor: onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Mostra com respeito aí às riquezas, a um Deus que podemos ter. Nós podemos ter o Deus Criador dos céus como nosso Deus, ou podemos ter Mamon, podemos ter as riquezas, podemos ter o nosso próprio eu, ou qualquer outra coisa como o nosso maior tesouro. E aqui a lembrança é que a nossa devoção a Cristo é o que mais importa. Tá? Então, se eu consigo devotar a Cristo, eu consigo ter o Rei como meu, a minha concentração, como aquele que domina a minha vida. Consequentemente, o seu reino não se afasta do Rei. Me entende? Então, assim, se Cristo é o objeto da minha satisfação, Cristo é o que domina a minha vida e a minha paz, o seu reino não é distante de mim. Então eu não posso viver de uma forma separada desse rei. Eu não consigo professar Cristo e dizer: olha, eu já fui salvo por Cristo, daqui em diante é eu que domino a minha vida. Não tem como. A nossa ligação é sempre direta ao Rei e à sua vida. E aí os irmãos percebem que o apóstolo, apesar aqui de afirmar uma localidade, né, dos crentes, ele está escrevendo para os cristãos de Filipe, ele não está invalidando os cristãos ali a jogarem fora a sua vida, né, de cidadãos romanos, mas eles estão, ele está, melhor dizendo, os levando a uma situação maior aqui, de mesmo como cidadãos romanos, cidadãos desse mundo, de que um reino maior deve concentrar as suas vidas, do que apenas ir para os costumes de Roma, de viver a vida de Roma, de viver esse mundo apenas. Mas há uma esperança maior, mesmo que se Roma seja tombada, mesmo de que o império, né, venha a ser destruído, a segurança deles não é o império, mas o reino do Senhor Jesus Cristo. E aqui é algo que nós temos a considerar, tá? De que se a nossa mente, a nossa
o nosso senso aí de entendimento sobre a nossa vida, no sentido de condição, nosso estado, se nós fomos transferidos para o reino de Cristo, eu sou levado a sempre considerar esse reino. Eu tenho um novo código de vida, tá? Eu tenho algo a mais nesse mundo. Eu não vivo nesse mundo apenas nas normas, seguindo a cultura, seguindo o ritmo desse mundo, mas como alguém que é liberto para um reino maior, eu tenho uma noção melhor das coisas. Eu consigo visualizar, eu consigo olhar para as tragédias e não me desesperar com as tragédias, justamente por essa esperança que nós temos em Cristo. Agora uma pergunta: como é que você consegue afirmar que pertence a esse reino? Como é que a gente pode saber que nós estamos nessa pátria, que nós pertencemos a esse novo reino? Algo que nós temos de dar como testes, eu só queria dar 2, e a gente encerra aqui, e indo para as nossas considerações finais. Tente pensar sobre uma mudança de domínio. Pensa assim: crentes, homens e mulheres que foram a Cristo são pessoas com novas naturezas. Tá? São homens e mulheres que professaram a fé, mas a fé em alguém que foi no Senhor Jesus Cristo. Não foram homens e mulheres que apenas professaram uma doutrina qualquer, um artigo de fé ou algo decoreba, algo que a gente vai aprendendo e diz: agora eu sou parte desse reino porque eu já sei. Não. Precisa lidar aí com essa mudança de domínio. Quando Cristo me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez a gente nem saiba a data, mas você precisa saber que Cristo foi o teu Salvador, Cristo foi aquele que te deu uma nova natureza, Cristo que te deu o seu Espírito, e aí nós participamos não apenas aqui dos interesses desse país, do nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, mas interesses das coisas de cima, do reino de Cristo. Tenta também identificar um segundo teste aqui, quanto ao nosso desejo pela pátria. Pensa assim, nessa época de eleições, de olhar aí os candidatos, houve há bastante a questão do patriotismo, de levantar a bandeira, seja do nosso país, seja a bandeira da própria pessoa, que ela está ligada aí na questão política, mas a gente sempre se orgulha do lugar onde nascemos. Se orgulha, se orgulha da Paraíba lá. Então, paraibano ali se orgulha aí do seu Nordeste, e a gente levanta a bandeira, a gente fala que o local onde nascemos, a gente pinta como céu, falta isso aqui, para o céu, você não conhece, então não pode falar mal, do meu Acre. Então a gente coloca aí a nossa localidade, o nosso local de nascimento como algo bom, que as pessoas conheçam, as pessoas percebam que tem uma cultura interessante, seria bom se elas conhecessem mais. Mas não é bem assim a questão quando nós olhamos para o céu. Eu, como acriano, eu já perdi muitas coisas relacionadas ao Acre, principalmente o sotaque, o sotaque lá é mais relacionado com o Nordeste, por ser o Acre colonizado,
por nordestinos, né? Tem grande influência. A comida também eu já não como tanto, então se tem eu agradeço, né? Mas se não tem eu consigo sobreviver muito bem. Quando se trata do céu, irmãos, pensa nesse desejo de querermos estar lá. Puxa, eu gostaria muito de voltar para a minha cidade. Tá? Mas se eu não voltar, eu consigo sobreviver. Tem pessoas especiais na minha cidade. Eu tenho os meus 2 avós que estão passando por uma dificuldade difícil, né? Tem os meus pais que a gente só se vê uma vez no ano e olhe lá. Mas na nossa cidade celestial há algo mais especial. Paulo diz aqui que nós aguardamos um Salvador de lá. Nós aspiramos, nós desejamos ali, não porque é um lugar seguro, não porque talvez a gente vai receber aí uma bala achada, né? Uma bala perdida, mas não. A gente tem o nosso Salvador, a pessoa mais importante da nossa vida vai estar lá. A nossa habitação vai estar próxima, perto desse Salvador. Esse Deus que vai transformar o nosso corpo. Eu nem consigo imaginar como é que vai ser essa transformação. Em alguns momentos eu já estou começando a sentir algumas dores no meu corpo, né? Mas imagine o nosso corpo sem dor. Nós não precisarmos ter uma vida agitada e precisar descansar para continuar a nossa agitação. Imagine aqueles que sofrem. Já imaginou o seu joelho perfeito? A gente se acostuma tanto com a dor que não sei como vai ser. Mas ele diz aqui que ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação num corpo de glória. Um corpo perfeito, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. E aí nós poderemos melhorar a nossa comunicação. A gente consegue conversar melhor, sem prejudicar, sem ofender. Vamos entender melhor, justamente por essa transformação que o Senhor Jesus fará em nós. Então, irmãos, considere sempre isso. Nós vamos continuar levando a vida nesse mundo. Nós seremos governados aí daqui por mais 4 anos, né, se Deus permitir, por um partido, por um grupo, por um grupo de magistrados também, por governadores, né, e senadores e deputados. Porém, o que nos dá esperança deve ser Jesus. Jesus que pode transformar esses homens, o Jesus que nos transformou, e principalmente na nossa morte, nós não somos desconectados com esse reino e com esse rei. Se podemos nos aproximar agora desse trono, eu diria assim, é um antigozo, é uma preparação para o futuro. Eu estarei perto do rei, eu estarei perto dele sem medo. O rei, o Salvador, está sempre junto de mim. E que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a colocar aí as nossas mentes, a nossa concentração, mesmo num mundo corrido, num mundo difícil, olhar para o céu como o nosso lugar de esperança. Deus nos abençoe e nos ajude aí nos desafios da semana. Vamos orar? E após a oração, a gente vai ter aí então um tempo aí de cafezinho, não sei se vai ter chá, pão, água, mas vamos conversar um pouco. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra,
Nós agradecemos pelo privilégio que temos de te servir, de nos aproximar desse trono, e como mencionamos, não um trono que traz medo, não um trono que vai nos levar para longe de Ti, para um julgamento mais severo, para o inferno, mas um trono em que podemos achar graça, misericórdia, descansar, de saber que o Senhor pode atender os nossos pedidos. E queremos lembrar dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos parentes que não creem no Senhor, que eles possam crer, eles possam enxergar a beleza e esse plano maravilhoso que o Senhor fez através de Cristo e que sejam salvos, a Deus, por meio da graça de Cristo. Nos ajude cada um dos irmãos aqui presente, os que irão, porventura, também ouvir essa pregação, que o Senhor fale aos seus corações, lhes dê esperança, nos ajude a nos concentrarmos nessa pátria, no Salvador. Obrigado pelo privilégio que temos, nós não merecemos. Tudo vem da graça de Cristo. Obrigado por tudo que tem nos dado. Mais uma vez, oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Isso aí, boa noite. E vamos lá.